Ela já não olhava mais para ele como antes. Não havia raiva, nem mágoa visível, só um silêncio pesado, daqueles que dizem tudo sem pronunciar uma palavra. Ele jurava que era só uma fase, que o amor suportava, que o tempo curava. Mas, enquanto ele repetia promessas e distrações, ela já aprendia a viver sem esperar mais nada dele. E quando ele finalmente quis ouvir, o som da ausência dela foi a única resposta. Ele costumava chegar em casa como se fosse apenas mais um dia. Tirava os sapatos no mesmo canto, deixava a chave jogada sobre a mesa e perguntava, no automático, se estava tudo bem. Ela sempre dizia que sim. Sempre. Mas a ausência no tom da voz dizia o contrário. Havia algo nela que já não se esforçava para fingir. Algo cansado, contido, prestes a desmoronar, mas em silêncio. Daniel era um homem que acreditava estar fazendo o suficiente. Trabalhava muito, pagava as contas, não traía, não batia. Cresceu ouvindo que isso bastava para ser um bom marido. E por muito tempo, achou mesmo que bastava. Não percebia os gestos que ela deixava de fazer. Os olhares que sumiam aos poucos. Os silêncios que duravam mais que os jantares. Não era crueldade, nem descaso, era ignorância emocional. Ele não via. E o que não se vê, não se cuida. Clara, por outro lado, havia aprendido a viver em pequenas desistências. Cada gesto ignorado, cada tentativa de aproximação frustrada, criava um espaço entre os dois que ninguém mais comentava, mas que crescia todos os dias. Ela ainda amava, mas amar sozinha cansa. Ela ainda queria, mas querer sem ser vista machuca. E com o tempo, começou a se esconder atrás de tarefas, de compromissos, de ausências justificáveis. O afeto virou rotina. O toque virou obrigação. O olhar já não procurava mais o dele. Eles dormiam lado a lado, mas sonhavam em direções opostas. Viviam sob o mesmo teto, mas já não habitavam a mesma história. E mesmo assim, Daniel insistia em acreditar que estavam bem. Porque ela não gritava. Porque ela ainda estava ali. Porque, no fundo, ele achava que amor era estabilidade, e não presença real. Só que o amor dela já não estava mais no lugar onde ele costumava buscar. E ela também começava a sair, mesmo sem abrir a porta. Foi numa noite comum, daquelas em que tudo parecia igual, que Daniel finalmente notou. Não um detalhe específico, mas uma sensação estranha, como se estivesse sozinho em casa, mesmo com Clara ali. Ela sentava no sofá, mas com o corpo virado para o outro lado. Respondia, mas sem levantar os olhos. O riso dela, antes solto até nas piadas mais sem graça, agora era um aceno de cabeça, um abafado, um fim de conversa. Naquela noite, ele tentou algo diferente. Fez o jantar, como nos primeiros meses de casamento. Colocou a mesa, acendeu uma vela antiga esquecida no armário e colocou uma música baixa no fundo. Queria surpreender. Queria vê-la sorrir de novo. Ela agradeceu. Sentou-se. Comeu em silêncio. E no final, disse apenas que estava cansada e foi dormir. Sem toque, sem beijo, sem troca. O esforço dele, que chegou tarde demais, encontrou uma mulher já esvaziada. Daniel ficou parado ali, sozinho diante dos pratos ainda quentes, com um gosto amargo na garganta que não vinha da comida. Pela primeira vez, algo dentro dele se moveu. Uma pontada, uma inquietação. Começou a repassar os dias. As conversas breves, as mensagens sem resposta, os olhares que não se cruzavam mais. Tudo estava ali, gritando em silêncio. Ele é que não quis ouvir antes. Nos dias seguintes, Clara passou a sair mais. Disse que precisava de espaço, de ar, de tempo para si. Começou a voltar tarde, sem dar explicações. Às vezes trazia um perfume novo no pescoço, outras vezes o olhar distante de quem já não se sentia em casa. Daniel tentou não desconfiar. Tentou entender. Tentou controlar a ansiedade que nascia no peito cada vez que ouvia a porta se fechar atrás dela. Ele chegou a perguntar, com voz trêmula, "Tá tudo bem entre a gente?" E ela, com a calma de quem já se despediu por dentro, respondeu, "Tá sim. Só preciso de um pouco de paz." Paz. Uma palavra simples.
mas dita com a firmeza de quem implora para não ser puxada de volta. Daniel quis acreditar. Quis pensar que era só uma fase, só um momento difícil. Mas no fundo, já sabia. Só não queria aceitar que o amor dela não estava em pausa. Estava partindo. E talvez partisse para nunca mais voltar. Clara passou a deixar pistas que não queria esconder. Celular na mesa, notificações visíveis, ausências cada vez mais longas. Daniel fingia não ver. Fingir era mais fácil do que encarar o que aquilo significava. Mas fingir tem prazo. E o dia em que ela esqueceu o celular em casa foi o dia em que a verdade se impôs com crueldade. Ele não procurou. Não vasculhou. Apenas viu a tela acender. Uma mensagem. Um nome desconhecido. 3 palavras curtas. Foi lindo ontem. E aquilo bastou. Um soco seco no peito. O ar saiu. O chão tremeu. Ele sentou no sofá como quem perde uma guerra antes mesmo de lutar. Não chorou. Não gritou. Ficou ali, imóvel, encarando o vazio como quem finalmente entende o quanto ignorou os sinais. A traição, naquele momento, nem era a pior parte. O que mais doía era saber que ela já havia partido, e que ele estava vivendo ao lado de uma despedida semanas, talvez meses. Naquela noite, Clara voltou mais tarde do que o habitual. Encontrou a casa em silêncio. Luzes apagadas, jantar frio, Daniel sentado à mesa com o celular nas mãos. Ela parou na porta. Não disse nada. Ele também não. Apenas estendeu o aparelho para ela, como quem entrega o último fio de um laço já rompido. Ela não tentou negar. Não implorou. Apenas disse: "Eu não consegui mais fingir." Aquela frase foi o ponto final. Não de um dia, nem de uma briga, mas de tudo que um dia existiu entre eles. Daniel se levantou devagar. Caminhou até o quarto. Pegou uma mala antiga no armário e começou a colocar as roupas dela. Dobrou cada peça com um cuidado que sangrava. Não por vingança, mas por respeito ao que um dia existiu. Quando terminou, deixou a mala na porta. Olhou para Clara com os olhos de quem amou tarde demais e disse apenas: "Você já foi. Eu é que demorei para aceitar." Ela não respondeu. Pegou a mala, atravessou a sala e saiu sem olhar para trás. Não por frieza, mas porque sabia que, se olhasse, talvez quebrasse, talvez hesitasse. Mas agora era tarde. Havia feito sua escolha. E naquele silêncio que ficou, Daniel entendeu o que nunca quis enxergar. O amor não acaba de uma vez. Ele morre aos poucos, e quando finalmente se vai, leva junto tudo aquilo que poderia ter sido salvo. Os dias seguintes foram um vazio em movimento. Clara saiu de casa, levou apenas o essencial, e com ela levou também o som da presença. Não havia mais passos no corredor, nem xícaras sendo lavadas, nem o barulho leve do secador pela manhã. O silêncio agora era absoluto. Mas Daniel só sentiu o verdadeiro peso quando foi ao quarto e encontrou a gaveta vazia. A aliança, que ela sempre deixava sobre a penteadeira antes de dormir, já não estava lá. Ele pensou em ligar, em pedir explicações, em dizer que perdoava. Mas percebeu que nenhuma resposta preencheria o buraco que ela deixou. Porque o que doía não era a traição em si, era tudo o que ele não fez enquanto ainda havia tempo. As conversas que não teve, os abraços que negou, as palavras que nunca disse. O pior arrependimento é sempre o que vem depois do silêncio. Até que, num fim de semana, sem avisar, Clara voltou a casa. Queria buscar o que faltava. Um livro, algumas roupas, talvez encerrar o ciclo. Daniel abriu a porta sem dizer uma palavra. Ela entrou como quem visita o passado. Tudo estava igual, mas já não era dela. A casa, o cheiro, os móveis. Tudo parecia parte de outra vida. E então veio o inevitável. Foi com ele que você se entregou? A voz dele saiu baixa, mas cortante. Clara parou, respirou fundo e respondeu com a frieza de quem já chorou tudo por dentro. Não foi sobre ele. Foi sobre mim. Eu me perdi tentando ser o que você precisava. E quando percebi, já não sabia mais quem eu era. Daniel trincou os dentes, mas não gritou. Ele precisava gritar, mas não conseguiu. Ela continuou.
Você sempre me achou exagerada quando eu dizia que me sentia sozinha, que eu cobrava demais, sentia demais, falava demais. Até que eu parei. Parei de cobrar, de sentir, de esperar. Você achou que isso era paz, mas era desistência. Aquelas palavras rasgaram, porque agora ele enxergava. Cada cena voltava com nitidez cruel. Ela esperando no sofá enquanto ele dizia estar cansado demais. Ela tentando conversar enquanto ele se escondia atrás do celular. Ela chorando no banho, achando que ele nunca saberia. Ele se aproximou, com os olhos marejados. Quis dizer que sentia muito, que ainda dava tempo, que mudaria tudo. Mas ela o interrompeu, com um sussurro carregado de verdade. Você só me viu quando eu parei de tentar ser vista. Aquela frase, dita sem raiva, foi o golpe final. Porque não era vingança. Era libertação. Era a resposta que ele sempre temeu, e agora era tarde demais. Ela pegou sua bolsa, olhou uma última vez para o espaço que já não era mais dela, e saiu. A porta bateu com a força de uma história que terminou não naquele dia, mas muito antes. Só que Daniel, como tantos, só entendeu no fim, quando já não havia mais volta. Quando o amor já era só um eco distante de tudo que não foi dito a tempo. A casa permaneceu intacta por fora, mas por dentro, tudo parecia ter encolhido. Daniel continuava ali, respirando, trabalhando, existindo, mas sem qualquer traço do homem que foi um dia. Ele não mudou os móveis, não vendeu nada, não tentou recomeçar. Deixou tudo como ela havia deixado, como se o tempo parado fosse uma forma de punição, ou talvez de luto. As roupas dela ainda guardavam o cheiro. A escova de cabelo seguia no mesmo lugar. A xícara preferida, intacta no armário. Mas Clara não voltaria. Nem por um instante. Porque o que ela levou não foi apenas a presença. Foi a parte dela que, por anos, tentou permanecer mesmo sem espaço. Ela agora vivia outra vida. Talvez mais leve, talvez mais silenciosa. Mas dela. Inteira. E Daniel. Ele aprendeu. Não da forma certa, nem no tempo certo. Aprendeu da pior maneira que a ausência também fala. Que amor exige presença emocional, e não apenas funcional. Que escutar é mais do que ouvir, que estar junto é mais do que dividir o teto. Em noites de insônia, ele revivia cada momento. Cada vez que preferiu o cansaço ao toque. Cada vez que tratou as palavras dela como exagero. Cada vez que confundiu silêncio com paz. E era isso que o corroía. O arrependimento não vinha de um ato cruel, mas de todos os pequenos gestos que ele não teve. Da rotina que matou, dia após dia, o que um dia foi amor. Ele não foi um vilão, mas também não foi o homem que ela precisava. Foi apenas mais um que achou que estar presente era suficiente. Que achou que o amor suportava tudo. Que jurou que ela jamais iria embora, porque ela sempre esteve ali. Agora, o café da manhã é servido para um só. O sofá acomoda apenas um corpo. E o espelho, toda manhã, devolve reflexo de alguém que entende, tarde demais. Porque no fim, Clara não gritou. Não traiu por vingança. Não implorou para ser vista. Ela apenas partiu. E foi justamente esse silêncio, o que ele sempre ignorou, que agora ecoa mais alto do que qualquer grito. Amor nenhum resiste à ausência disfarçada de presença. O que não é dito apodrece entre silêncios. E quando quem amava decide partir, não o faz por impulso, mas por exaustão. Cuidado com o que você deixa morrer em silêncio. Nem sempre haverá tempo para ressuscitar o que você ignorou enquanto ainda respirava.